Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional, para mais um dia onde nós vamos edificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27, tá? Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento com Deus e convidando Ele para estar aqui conosco, tá bom? Vamos lá então. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na Tua presença, Senhor. Mas em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, Pai. A Tua presença é fundamental nesse lugar, Senhor. Pai, que Teu Espírito venha de encontro a nós, Pai, venha nos revelar o que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Amém. Gente, a gente está em Atos, capítulo 27. Aqui em Atos, no capítulo 27, é a parte que Paulo ele é transferido para o imperador. Então, é a viagem de Paulo para ver o imperador, para poder ele ser julgado, tá? Então, eu vou estar aqui lendo uma parte do versículo e a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Vamos lá, então. Paulo 27, a partir do versículo 20, fala assim: Durante muitos dias não podemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada, então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isto porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir à presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Gente, o que Deus quer falar conosco aqui nessa passagem, tá? Eles estavam numa tempestade, tá? Eles estavam passando por uma tempestade, tá? E ali havia-se muitos dias dessa tempestade, então eles estavam meio que perdendo a esperança, tá? Perdendo a esperança que algo de bom poderia vir a acontecer, perdendo a esperança que será que eles iam sobreviver, né? Então é justamente isso que Deus quer falar conosco, tá? Muitas das vezes somos nós que estamos passando por tempestades, tá? Não necessariamente uma tempestade realmente em alto mar, mas uma tempestade nas nossas vidas espirituais, uma tempestade na nossa vida, na nossa rotina, entende? E muitas das vezes a gente não entende por que a gente está passando por essa tempestade, por que a gente está passando por esse momento, tá? Às vezes pode ter sido nós que nos colocamos nessa tempestade, ou alguém que nos colocou nessa tempestade, tá? Aqui no caso de Paulo, ele foi colocado, ele disse para as pessoas que estavam ali sendo, né, comandadas para poder levar ele para o imperador, ele falou assim: vamos ficar aqui, porque vai ter um vento, né, uma tempestade no meio do caminho, que vai vir a prejudicar a gente. Porém, eles não escutaram Paulo. Tá? Então ele foi colocado nessa tempestade, tá? Mas por que, Roberta, que às vezes acontece tempestade na nossa vida? Por que às vezes acontece da gente passar por situações assim? Gente, nós seres humanos, nós temos por tendência a nos apegarmos mais a Deus no momento da dificuldade. Por quê? É no momento da dificuldade que nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos. A gente dá o braço a torcer em momentos que nós nos vemos sem saída. Então, muitas das vezes, as tempestades vêm para colocar tudo no lugar. Ou para tirar o que está oculto, ou para colocar tudo no lugar. Entende? E aqui nessa passagem de Paulo aqui, foi justamente para provar para aqueles marinheiros, para provar para aquelas pessoas, que Paulo sempre esteve correto. Entende? Então, no final, se você pegar para ler o capítulo 27, você vai ver que no final eles chegaram numa baía, o navio ficou encalhado e o próprio comandante daquele navio falou, né, que deram a sugestão de matar os presos. E ele falou que ninguém ia morrer. Então, ele liberou todo mundo para nadar até a praia.
Entende? Então Paulo ali foi usado por Deus para passar a mensagem, e através dessa mensagem as pessoas que estavam naquele navio, elas passaram a confiar em Paulo. Entende? Mesmo que não é relatado aqui nesse capítulo, mas se você se colocar na situação, você vai ver que no fundo eles sabiam que Paulo estava falando a verdade. E no fundo eles sabiam que Paulo era um enviado de Deus. Entende? Então sempre vai ter pessoas à sua volta que vai ver as suas tempestades, que vão ver você passando pela tempestade, pela dificuldade, pela escassez, que vão demonstrar que não acreditam em você, porém, eles vão ver em você uma força que eles não conseguem entender porque você tem, porque que eles não conseguem entender porque você não desiste, e você vai ser um exemplo no meio das pessoas que você está, no meio do seu convívio, devido às tempestades que você passa na sua vida. Entende? Então continua nessa perseverança que você tem, continua nessa humildade que você tem, continua nesse posicionamento que Deus te colocou, tá? E continua perseverando na fé. A tempestade vem para colocar tudo no lugar. A tempestade vem para o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. A tempestade vem para pessoas virem conhecer Jesus através de você. A tempestade vem para mostrar para você que você não está sozinho, que você tem um Deus que cuida de você nos detalhes. Entende, gente? Então, comece a olhar as tempestades da sua vida como algo benéfico. Eu sei que é fácil falar e é difícil passar. Entende? Mas as tempestades são necessárias para a gente aprender a exercer a fé, para a gente olhar aquela situação ali como algo diferente. Se a gente olhar para a situação com os maus olhos, tudo a nossa vida vai ser ruim. Mas se a gente olhar para a situação com bons olhos, a gente vai ver que essa situação que a gente está passando nesse momento, Deus quer que a gente aprenda algo daquilo, tá? E o que seria aprender algo daquilo? Exercendo a fé. Tá? Não olhando para o problema, não olhando para a tempestade, mas olhando para Deus, focando em Deus, priorizando a Deus. Entende, gente? Nós seres humanos temos por tendência a valorizar o que não é para ser valorizado. Entende? Então, começa a valorizar a presença de Deus na sua vida, começa a valorizar a oportunidade que você está tendo de escutar as mensagens, de fazer os devocionais, de estar aqui todos os dias, tá? Por que isso? Por que valorizar isso? Porque isso que você está fazendo aqui todos os dias, você está construindo o seu muro, você está reconstruindo a sua vida, você está reconstruindo um relacionamento com Deus, que talvez tenha sido perdido, ou um relacionamento com Deus que nunca tem iniciado. Entende? Então, a tempestade, ela serve tanto para colocar tudo no lugar, como também para tirar o que está em oculto. Entende? Mas vamos nos concentrar aqui que ela está colocando tudo no lugar, tá? Muitas das vezes a gente não entende por que a gente está passando por isso. Entende? Por quê? Porque a gente precisa aprender a depender de Deus. A gente precisa aprender a procurar a Deus. A gente precisa aprender a estar na presença de Deus, a querer estar na presença dele. Para a gente entender muita coisa que acontece na nossa vida, o relacionamento com Deus é fundamental, tá? Eu sempre vou estar batendo nessa tecla, gente. A minha vida com Deus, ela só andou a partir do momento que eu entendi que relacionamento com ele tem que ser prioridade. Por quê? Porque através do relacionamento com ele a gente prioriza ele. A gente não olha para as circunstâncias, a gente não olha para o lado. Não dá tempo de você olhar para a grama do vizinho. Por quê? Você está tão concentrado em Deus ali no seu relacionamento com ele, que você está começando a ver dentro de você o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E você começa a se ocupar com a sua vida. Entende, gente? Então começa a querer ter um relacionamento com Deus.
Começa a querer estar na presença de Deus. Começa a querer buscar a presença de Deus, tá? E as tempestades, aí você vai falar pra mim assim, Roberta, mas se eu começar a priorizar Deus e começar a ter a presença dele na minha vida, não vai existir tempestade? Vai existir tempestade. Tempestade sempre vai existir. As lutas sempre vão existir. Por quê? Porque nós temos que fazer um exercício diário todos os dias de exercer a nossa fé. Por quê? Porque a nossa carne grita, gente. A nossa carne grita querendo fazer o que a gente fazia antes. A nossa carne grita por querer não deixar a gente acreditar que Deus vai fazer na nossa vida. A nossa carne grita pra gente pecar, pra gente deixar de acreditar. Entende, gente? Então, todos os dias são necessários a gente buscar a Deus. Todos os dias é necessário estar na presença de Deus. Por quê também? Vamos supor que você começou o seu relacionamento com Deus, tá? Que você tá ali falando com Ele, tá ali todos os dias, lendo a palavra, fazendo seu devocional. Vamos supor que você deixa de fazer isso. Você começa a deixar isso de lado, tá? O que vai acontecer com você? Você vai voltar para a estaca zero. Ou seja, tudo aquilo que você já conquistou com Deus, toda aquela intimidade, toda aquela construção que você estava fazendo com Ele, de estar reconstruindo o seu muro, ele vai voltar para a estaca zero de novo. Então você vai ter que começar tudo de novo. Ou seja, as tempestades que você já tinha passado com Ele, você vai passar de novo e em dobro. Entende, gente? Então, persevera na oração, persevera no relacionamento, tá? Não tenha medo das tempestades que estão vindo na tua vida. Não se acha incapaz de exercer o que Deus tem para sua vida, tá? Não desista da promessa que Deus fez a você. Ela vai se cumprir. Porém, entre lançar a promessa e cumprimento da promessa, existe o processo, existe o teste do tempo, tá? Ele está forjando você, ele está te preparando para a promessa. Por quê? A promessa é santa, a promessa é perfeita e você precisa estar purificado, vamos colocar assim. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado para poder receber a promessa, tá bom, gente? Então, não desista do seu processo, não desista de quem você está se tornando, não desista de Deus na sua vida, não desista do seu relacionamento com Ele, tá? Você só tem a ganhar, você só tem benefícios a ser adquiridos, tá? Então, não desista, tenha bom ânimo, tá? Exerça sua fé, tenha coragem, seja corajoso, forte e corajoso, não tenha medo, tá bom? Eu sei que às vezes a insegurança vem, tá? Mas não ouça as vozes contrárias, tá? Quando as vozes contrárias começarem dentro de você, quando a sua alma começar a querer gritar, quando você começar a querer, por que eu tô fazendo isso? Querer desistir, ore, intensifique mais a sua vida de oração com Deus, busque mais a Deus, coloque louvor, tá? Andar com Deus é uma constante guerra, é uma constante batalha, é a batalha entre os seus pensamentos, tá? Tudo começa aqui, no nosso pensamento. Tudo que a gente pensa gera uma ação, então começa a vigiar os seus pensamentos é o coração. O coração que fala na Bíblia, vigiai o seu coração, cuidado com o seu coração, são os seus pensamentos. Então, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você está deixando entrar na sua mente, entende? Começa a filtrar, começa a rever tudo que você vê, começa a rever tudo que você ouve, entende? Então, fuja do mal. Quando a gente se aparta do mal, a tendência é a gente não querer fazer igual. Então, se aparta do mal e se volte mais para Deus, na sua intimidade com Ele, aonde você possa vir a agregar mais de Deus e menos do mundo. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Obrigada, Jesus, por essa palavra, Pai. Senhor, nos ensina a depender mais de Ti, nos ensina a buscar mais a Ti, nos ensina, Senhor, a estar mais na Tua presença, Senhor. Nos ensina, Senhor, a desprender do mundo, Pai, e buscar a Tua presença e priorizar o Senhor, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tudo que vem apetecer os nossos olhos, Senhor, todos os pratos de lentilha, Pai, que a oposição quer que a gente aceite, que venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor, que a gente não venha, Senhor, estar na presença da oposição, mas que a gente venha procurar a Ti no secreto, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que cura, que transforma, que liberta, um encontro, Senhor, de transformação, de libertação, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, por cada vida, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês venham ter um dia espetacular na presença de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.